Irmãos, antes de ler o texto, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Já perceberam, algum de vocês já teve, digamos, a percepção assim, nítida, de que todos os símbolos que Deus dá para mostrar o amor dele aos homens são usados depois por Satanás tentando deturpar? O símbolo mais famoso que é usado por Satanás para deturpar é o arco-íris. Vocês lembram sobre por que Deus deu o arco-íris? Aliança. Exato. Aliança entre Deus e os homens após dilúvio. E hoje Satanás utiliza esse símbolo significando uma outra coisa que não tem nada a ver, mas se apropriaram do nosso símbolo. E hoje, se você fala em arco-íris, você já é identificado de outra forma. Você fala, sou crente do arco-íris, pode ter certeza que a imagem que eu vou fazer de você não é boa. Da mesma forma, eu vou falar hoje de uma coisa que é um animal, uma ave tão bonita, claro que as crianças conhecem ela resfriada, né? No supermercado, a galinha. A galinha? Exemplo do amor de Deus. E hoje, se você falar a palavra galinha para alguém, é pejorativo, tem uma outra conotação. Estou falando isso para vocês porque é o seguinte: eu vou contar duas histórias aqui e quero que vocês enxerguem como a palavra de Deus quer que você enxergue, com o coração de Deus. A primeira história, ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, cumprindo assim a profecia do Senhor Jesus. Os romanos invadiram Jerusalém e queimaram a cidade inteira. E um soldado, ele passando depois pela destruição, ele viu uma galinha totalmente torrada. Aí pegou a espada, a ponta da espada, cutucou assim. A hora que ele tirou a galinha, saiu um monte de pintinhos vivos assustados. A galinha morreu protegendo os seus pintainhos. Seus pintainhos saíram assustados, mas vivos. Essa é uma história parecida. Aconteceu nos Estados Unidos no período de inverno, mas lá já tem uma outra conotação que nós vamos inclusive usar aqui também. Uma menina, ela tinha uma galinha, a galinha chocou 14 pintinhos. No inverno, o que faz a galinha? Ela recolhe todo mundo e coloca embaixo da asa. Não sei se alguém aqui já morou na roça ou criou galinhas, porque eu, quando criança, convivia diretamente com isso. Você via, ela vai puxando, você não sabe como é que cabe ali dentro, né? Ela vai empurrando, e de repente está ela lá, com todos eles embaixo da chuva. Eles não tomam chuva, ela toma chuva por eles. Se tem algum risco, todos eles correm lá para baixo. Nos Estados Unidos, começou a vir uma noite, ia ser uma noite, um dia muito frio. E aí, a galinha tinha esse monte de pintinhos. Aí a menina foi tentar ajudar os pintinhos a voltar junto da mãe. E ela colocou todo mundo lá, aí a galinha vinha lá, ela pegava, bicava um, puxava, bicava outro, puxava. Mas desses pintinhos tinha sempre aqueles, os rebeldes, né? Que não queria ficar embaixo da asa da mãe, queria conhecer o mundo. Aí a menina viu que a galinha estava desesperada tentando puxar os pintinhos para dentro, para baixo da asa, só que estava começando a ficar muito frio. Aí o pai e a mãe colocou ela para dentro. Não, você vem para dentro também. E ela foi. No dia seguinte, meus irmãos, ela saiu cedinho para ver lá a galinha dela e os pintinhos. Ela encontrou a galinha e 6 pintinhos embaixo da asa, vivos. Ela começou a procurar, achou mais 8 congelados. Aqueles que não quiseram ficar embaixo das asas da mamãe, das asas da galinha, morreram. E sabe por que você está falando isso, Silvio? É porque hoje eu vou pregar para vocês sobre um texto de Mateus 23, versículo 37. Jesus lamentando sobre Jerusalém. O que nós podemos entender desse texto? É um texto pequeno, mas mostra o amor de Deus. O amor de Deus, dizendo assim:
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. A parte mais... poucas vezes alguém fala, porque tem que tomar cuidado para não transformar isso numa heresia. Mas é algo que é discutido, claro, né? Mas Deus, Ele é Espírito, e importa que os adoradores o adorem de Espírito e verdade. Ao mesmo tempo, Deus se apresenta para nós sempre como Pai. É uma sociedade, a sociedade, na época, a sociedade patriarcal, a sociedade onde o pai é o cabeça da família, e o homem, e Deus criou homem e mulher de dois gêneros. Mas, se você for pensar, um pouquinho, você vai ver que Deus, ele não é homem nem é mulher. Deus é Deus. O fato de nós imaginarmos, quando fala a palavra pai, um homem, é mais por questão nossa cultural. Então, é interessante que eu falei isso para vocês, não estou querendo pregar sobre isso não, meus irmãos, mas para mostrar para vocês o seguinte, que Deus, Ele também se apresenta como mãe na Bíblia. Ele se apresenta mostrando que, é claro, tanto o amor de mãe como o amor de pai são vindos do Senhor. Sem Deus, não teríamos esse amor. Mas você vai dar, abra lá em Deuteronômio, versículo 32, capítulo 32, versículo 11 e 12. Deuteronômio 32, versículo 11 e 12. Deus, nesses versículos, ele se compara com uma águia. O que diz aqui? Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Interessante, porque se forem pensar, a águia é um tipo de mãe que ela faz o filho sair para a luta. Ela educa, ensina, mostra, mas quando chega o momento correto, a águia começa a tirar aquela parte acolchoada do ninho para ficar só gravetos e o filhote começa a ficar incomodado. Até um ponto que ela obriga ele a fazer um voo solo. Ela chuta ele para fora do ninho. É interessante que Deus se comparando com uma águia, mas aqui ele está se comparando com uma fêmea. Está se comparando com uma mãe. Vamos também lá para Oséias 13:8. Oséias 13:8. Pode ler, quem achou? Uma voz bem forte. Pode ser um homem dele, então. Como a ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração. O coração é como o leão, e ali eu devorarei as feras do campo e o despedaçarei. Vocês viram que Deus está se comparando com uma ursa mãe? Por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Porque quando a gente lê Mateus 23, 37, onde Jesus disse que quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junta seus pintinhos, é interessante que Jesus, através dessa analogia, demonstra o sentimento de mãe. É uma analogia que Jesus mostra um sentimento, digamos, materno. Ele usou um animal, usou uma ave, para poder demonstrar um sentimento, esse sentimento puro. Por quê? Se você for observar, se nós formos ler lá em... A gente vai ler no finalzinho, mas quando a gente chega lá em Isaías 49:15, Isaías 49:15, ele fala que ele coloca assim, Deus falando, ainda que uma mãe renegasse seu filho, eu não renego. Ele colocou, quando você pensa assim, ele está colocando o amor de mãe numa altura tal que nós humanos não conseguimos nem imaginar. Nós vimos coisas assim que você fala, poxa, mas isso não está legal. A gente vê mães aí que são totalmente contrárias àquilo que a gente pensa. Mas não se esqueça o seguinte,
Satanás está o tempo todo corrompendo o ser humano. E até isso ele consegue corromper. Até o amor de mãe ele consegue corromper. Bem, esse sentimento de Jesus por nós, a primeira coisa que a gente identifica quando Jesus está falando, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, amor e cuidado que Deus tem por você, o amor e cuidado que Deus tem por mim, esse amor e cuidado que Deus tem pelo seu povo, é algo que faz a diferença, que você, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, e disse que Ele é teu Senhor, antes que você fizesse isso, Ele já tinha amor por você. É interessante. Jesus veio e morreu por todos nós, mas só terá apenas aquele que aceita Ele como Senhor e Salvador. Alguns dos filhos, às vezes, da igreja, existe sempre aquela discussão, porque ninguém sabe que Paulo mesmo, João, ele fala que alguns eram de nós, saíram de nós, mas saíram porque não eram de nós. É uma palavra difícil de falar, mas é uma palavra que Deus coloca, que é o seguinte: nem todos aqueles que estão na igreja, ou que nasceram de pais crentes, têm a salvação. Mas aqueles que têm a salvação, ninguém tira. Mas mesmo assim acontecem três coisas que fazem com que a igreja, ou você, quando falo igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, não a igreja cristã evangélica, não templo aqui, mas sim a igreja de Cristo, ficam preocupados, tornam-se preocupados. E o que é pior? A igreja local também sofre. A primeira coisa é, alguns dos filhos simplesmente querem sair debaixo das asas da mãe, nesse caso o Senhor Jesus, e querem experimentar lá fora, são atraídos por luzes bonitas, são atraídos por diversões, são atraídos por outros interesses, e esses outros interesses, conforme vai passando o tempo, vai esfriando o amor que ele tinha por Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos sempre pessoas sofrendo nas garras de Satanás, sem ser de Satanás. Aí fala, como? Porque na realidade era para essa pessoa estar aos pés de Cristo, mas a sua digamos, rebeldia em querer buscar novas luzes, diversões, faz com que eles se tornem, sim, diretamente escravos de Satanás. Não são filhos do diabo, mas são escravos de Satanás. O filho do diabo, ele precisa ser convertido. O filho do diabo, nós temos que resgatar ele das mãos de Satanás. Agora, pode ocorrer também que alguém, mesmo sendo filho de Deus, por algum momento ele se escraviza. Não deve continuar, porque a palavra de Deus também fala: se alguém é do Senhor, ele não permanece no pecado. Também é outra questão para se fazer. Bem, esse abandono da segurança da família de Deus é a mesma situação quando você sai de perto como o pessoal brincando debaixo das saias da mamãe. O lugar mais seguro que tem é quando você está agarrado nas pernas da mãe. Pode ver toda criança, ele está preocupado, ele corre para chegar, ele agarra nas pernas da mãe. Isso significa que uma analogia para nós é colocarmos que o Senhor Jesus Cristo, se você está realmente preocupado, está angustiado, está assustado, corra para os pés do Senhor Jesus. É tão simples. É tão simples. E no Dia das Mães, é importante que nós tenhamos essa noção, porque muito se fala do amor de Deus, muito se fala do desejo do Senhor Jesus de ter você, mas nossa mente é ruim, nós não conseguimos compreender a amplitude desse amor. Então, uma forma, eu diria, que podemos perceber é o amor que sua mãe tem por você. Mãe dá vida para os filhos. Você vê normalmente a mãe amando o filho, assim que ele começa, assim que ela descobre que está grávida, já está amando o filho. Pais, graças ao Senhor, não é, digamos, uma coisa normal, mas tem pais que não estão nem aí. Agora,
Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo compara o amor dele com o amor de uma mãe. Isso não é para jogar confete nas mulheres, não. Mas é uma realidade, meus queridos. Isso não quer dizer que não tenham pais que amem tanto quanto as mães. Não estou falando isso, tá? Mas nós estamos aqui aprendendo que o Senhor Jesus, ao se comparar com a galinha, ele está demonstrando que ele tem um amor de mãe de tal forma que, assim como você consegue compreender o amor da tua mãe por você, porque vocês já perceberam, o filho tem problemas, quem está lá para poder ampará-lo é a mãe. Eu sei que eu sou homem, e por isso, por natureza, nós somos mais duros. A mãe fica pronta, faz miséria. Você vê essas coitadas dessas mães, às vezes, nessas prisões, chorando por aqueles bandidos lá, que ele é um elemento que a sociedade não poderia deixar ele sair de lá. Mas para a mãe, é o filho dela. É o filhinho dela. É aquela pessoa que ela ama, que ela daria a vida para tirar ele dali. Esse amor de mãe é pequenininho, perto do amor do Senhor Jesus Cristo, mas dá para você ter uma noção de quanto Deus te ama, quanto Deus ama você. Quanto Deus se propôs a fazer para que você não perecesse no inferno. Outra coisa que ocorre, toda vez que a igreja sofre um embate e percebe que alguns dos seus saíram, ou estão saindo, a primeira coisa que vem é a acusação satânica em cima de você, em cima da igreja, diz o seguinte: olha, está vendo como é que vocês falharam? A mãe, quando o filho vira um bandido, ela começa a perguntar: onde eu errei na educação? E é curioso que a sociedade ela culpa a mãe pela maior parte dos problemas dos seus filhos, sendo que não é isso. Na realidade, quando ocorre uma situação dessa, é decisão individual da pessoa, não é da mãe. Porque pai, interessante, o pessoal não fala dos pais, não fala dos maridos, dos pais, fala da mãe. Qualquer coisa que. Se a menina não se comportou bem, quem é responsável? A mãe. Se o menino não está legal, quem é responsável? E assim vai. Só que o que eu estou querendo mostrar para vocês hoje é o seguinte: essa visão é errada porque o Senhor Jesus, ele tomou como exemplo de amor, o amor de mãe. Ele tomou como exemplo para dizer que a segurança é dada pelo amor. E no caso, a analogia que Jesus fez, mostrando que o amor dele por nós é tão grande que dá para ser, mostra como se ele falou: eu me comparo como se eu fosse uma galinha e quisesse juntar todos embaixo das minhas asas. E tem aqueles que são rebeldes e querem vir e vão pagar o preço como pagaram aqueles pintainhos que eu contei para vocês na história do inverno. O inimigo, ele aponta para a igreja e aponta, claro, para as mães, que terá sido falha nossa, da igreja, terá sido falha minha, a mãe. No caso da igreja, quando a pessoa simplesmente deixa de estar presente e tal, a primeira coisa que vem, o inimigo fala: foi culpa de vocês. A culpa de fulano de tal não está vindo mais é culpa de vocês. Faltou visita. Mas, na realidade, meus queridos, nós não podemos salvar ninguém. Concorda? Quem salva é o Senhor. Nós não podemos nos nomear ajudantes de Cristo, auxiliares do Espírito Santo. Porque nós somos, sim, exemplos, nós somos portadores da palavra, nós somos embaixadores do Rei, mas nós não somos auxiliares do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem traz a nova vida, a salvação, é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu fico feliz quando eu vejo que, assim como vocês vão lá, vocês vão em Ezequiel 14, 20, abrem Ezequiel 14, 20, e quem achar pode ler. 14, Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. Tá?
Ele trata mostrando que quem pode redimir? Ezequiel 14, versículo 20. Aqui está bem claro o que Deus está falando para a gente essa noite. Certo, como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Esse texto está falando na justiça e dos castigos de Deus. Então, se nós na realidade não podemos salvar ninguém, aqui deixa bem claro, porque cada um é responsável por si, nós vemos essa noite que o que faz a diferença na vida do cristão, quando Jesus fala que o amor dele por nós, ele compara com o amor de mãe. Você conhece, acho que cada um de nós aqui, se for perguntar para cada um de vocês qual a melhor mãe do mundo, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Eu sei. Essa bênção, meus queridos, é algo que vocês têm que levar para casa, estar o tempo todo orando, agradecendo a Deus por essa bênção. E a lição que a palavra de Deus nos traz é: as promessas de Deus são melhores que amor de mãe. Se são melhores que amor de mãe, elas são muito boas. Elas transformam sua vida, elas modificam o teu ser, elas fazem com que você vá à frente. Até esse hino que eles cantaram, rompendo em fé. A palavra rompendo, né? É um termo militar. É um termo de batalha. Você vai romper uma linha, o que você tem que fazer? Você tem que definir como é que você vai atacar o teu inimigo e você vai sair vitorioso. Se você romper a linha, você tem vitória, porque você desmancha toda a estrutura que ele fez para se defender. Então, rompendo em fé, se você for analisar o texto, significa você vencer também. E essa vitória, ela traz para você algo que faz a diferença completamente no teu dia a dia. Você começa uma segunda-feira sabendo que Deus me ama, eu estou sob a proteção dele, meu coração é enganoso, sim, mas o Senhor controla. E vocês vendo, poxa, quanto Deus me ama? Vocês têm segurança do amor da sua mãe? Se Deus, o amor dele é maior que da sua mãe, então não há para se preocupar. Qualquer filho aqui entrega a sua vida na mão da mãe, sem problema nenhum. Qualquer filho aqui, qualquer um de vocês, eu tenho certeza disso. Qualquer um de vocês. Porque ela deu, do ponto de vista humano, a tua mãe deu a vida a você. Através dela você chegou. Tanto homens como mulheres, todos nós viemos de uma mãe. E esse amor da mãe, Deus, ele usa como referência para nós, para mostrar que o amor dele por nós é muito maior. Se a gente consegue ter um conceito de infinito, você conseguiria compreender. Como nenhum ser humano consegue entender o infinito, eu só posso dizer para você que você não consegue medir. Você não consegue medir esse amor de Deus por nós, você não consegue entender, ou melhor, você consegue entender sim um pouco, se você tiver esse conceito que quanto a tua mãe te ama, quanto o Dia das Mães é importante para que nós estejamos falando disso aqui, porque a palavra do Senhor é algo que faz diferença na tua vida e na minha vida. E fechando aqui, não se esqueça que alguns falam Paulo, mas outros falam Apolo, mas eu prefiro deixar como Paulo. Paulo fala em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, ele fala da salvação e mostrar para vocês que o amor de Cristo, ele é para que você possa escutar isso aqui e entender.
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus queridos, o Senhor Jesus, Ele nos salva e intercede por nós o tempo todo. João fala que temos um advogado para com o Pai, fiel e justo. Da mesma forma, eu poderia falar para vocês que uma mãe sempre intercede pelos seus filhos. Uma mãe sempre intercede pelos seus filhos em todas as situações da sua vida. Eu gostaria de terminar essa palavra um pouco diferente do que vocês imaginam. Feliz Dia das Mães. Amém? Deus abençoe vocês.